Então, vamos lá. O primeiro ponto que nós vamos estudar aqui dessas vias sensoriais serão as vias para o tato e propriocepção, tá? Vejam que essas vias, né, elas estão nessa tabela aqui divididas de acordo com as funções, né? Esses são os nomes dessas vias com base nas funções, tá? E ela também vai receber um nome de acordo com as estruturas que elas passam, certo? Ah, De um modo geral, nós vamos considerar essas vias como sendo os locais no sistema nervoso pelos quais cada tipo de estímulo desse que nós estamos observando vai passar, desde o seu local de origem, que no geral é a pele, é o tecido subcutâneo, né, que vai captar esses estímulos sensoriais, aí consequentemente vai passar pelos nervos espinais em direção à medula e consequentemente em direção ao córtex cerebral, né? Então, dentro desse trajeto, desde a origem até o destino final, que é o córtex cerebral, esses impulsos eles vão fazer conexões, né, em diversos neurônios e basicamente nós vamos fazer análise então de onde estão e quais são esses agrupamentos de neurônios, certo? Para cada via, então, eu trago sempre aqui um exemplo, né, para vocês começarem a entender melhor as características funcionais que a gente vai estar discutindo, né? Então, primeiro aqui que eu estou exemplificando essa imagem, né, de uma atividade cotidiana de todos nós, né, lavar as mãos, e seria um exemplo aqui para a gente discutir, né, duas funções dessa via que nós vamos discutir, que são a pressão e o tato protopático, né, aquele tato grosseiro, né? E aí, quando eu penso nessa função de lavar as mãos, né, a gente está falando aqui de um exercício de pressão que é diário. E aí eu estou falando mesmo da pressão de uma mão contra a outra, né, que nessa atividade tem como objetivo retirar ali os resíduos, né, a sujeira que está na superfície da pele, né, na região enfim, nos detalhes, né, da superfície da mão, né? Mas essa atividade de pressão, né, ela é aprendida com o passar do tempo, né? Inclusive agora nesse período que a gente está passando, né, ainda mais do que nunca, né? Uma atividade que todo mundo teve que ressignificar aí depois do início dessa transmissão do coronavírus, né? E é uma atividade então em que eu posso trazer aqui como exemplo dessa função de pressão, né, que é um aprendizado, então, aí, dos movimentos, né, e a quantidade de força que é necessária para fazer essa limpeza das mãos, que não requer, nesse ponto aqui, não necessariamente, ah, um refinamento muito preciso dos movimentos, já que uma criança, né, que não entende muito bem ainda sobre as repercussões dessa atividade, ela pode fazer, né, com o mesmo sucesso higiênico, né, que um adulto tem, né? Essa via de pressão e tato protopático, ela recebe o nome aqui de trato espinotalâmico, certo? Que vão existir dois, na verdade, porque eles vão passar por dois locais diferentes, mas ambos têm a mesma função, conduzir pressão e tato protopático, tá? Esses tratos, né, os espinotalâmicos anterior e laterais, então, eles vão conduzir, né, essas informações provenientes da pele dos membros, né, superiores e inferiores e também da superfície do tronco, né? É importante lembrar que a face, né, e parte do pescoço vai ter lá um modo específico, né, de condução dessas vias, já que lá a gente está falando de nervos cranianos, né? Essa via ela possui algumas particularidades, né? Por exemplo, aqui o fato de que essas fibras elas cruzam, né, o plano sagital mediano naquela região da medula espinal que a gente estudou, né, que é chamada de comissura anterior, né, aquela que fica lá na frente da substância cinzenta intermédia central. Tá? Uma outra característica dessa via é que os estímulos eles se tornam conscientes desde a terceira sinapse, né? Então, são estímulos que requerem aí um grau de perfusão no sistema nervoso para chegarem à consciência. E aí, claro, eu falo de um certo grau de perfusão, mas que isso ocorre, né, em milissegundos, dada a alta velocidade de condução elétrica
que esses neurônios possuem, né? Então vamos analisar aqui os locais de passagem dessa via, né? A gente viu lá, ela tem origem na pele, né? Na superfície da pele, tela subcutânea de tronco e membros, né? Nesse ponto aqui, então, eu estou falando, né, de um primeiro neurônio sensorial, aquele que a gente estuda lá na medula espinal, como sendo aquele grupo de neurônios que ficam lá dentro do gânglio espinal, né? São eles, então, os primeiros lá a captarem esse estímulo na periferia, né? Eu quero que vocês, inclusive, agora vão acompanhando lá com aquele material para irem desenhando os locais desses neurônios, né? Vejam aqui que o segundo neurônio, né, o N2, ele está lá já na coluna posterior aqui da substância cinzenta, né, da medula espinal, né? Então aqui eu já teria a sinapse de segunda ordem ou a segunda sinapse, quando a informação sensorial que foi captada pelo primeiro neurônio, então transmite essa informação para esse outro neurônio sensorial, que é aquele que fica lá na coluna posterior, né? Vocês estão lembrados, inclusive, que a gente discutiu isso lá na aula de medula espinal, quando nós vimos que os neurônios que estão nessa coluna, eles são exclusivamente sensoriais, né? Aí aqui é importante frisar, olha só, que ao desenhar o axônio desse neurônio, né? Lembrando que o ponto aqui, ele representa o corpo do neurônio e a linha representa o axônio, né? Claro que eu estou falando aqui de um neurônio, mas na verdade são grupos de neurônios, né? Então, essa linha que representa aqui os axônios desses neurônios 2, vejam que ela está cruzando o plano mediano a nível aqui da comissura anterior da medula, indo lá para, né, a região aqui anterior, né, já da substância branca, né, região anterolateral, por onde então ele vai ascender em todo o sistema nervoso, passando pelo bulbo, pela ponte e no mesencéfalo, até fazer então conexão com o terceiro neurônio que vocês conseguem ver aqui já a nível do tálamo, né? Vejam que esse segundo neurônio, né, desses três que a gente já analisou, ele é o mais longo de todos, né? Aquele que vai ascender, né, por praticamente todo o sistema nervoso até o diencéfalo, até o tálamo, onde ele vai fazer aqui essa conexão com o terceiro neurônio, que vai agora conduzir essa informação até o córtex cerebral. No córtex cerebral, então, é onde essas informações, né, de pressão e tato protopático vão se tornar conscientes, e é nesse local, então, onde o sistema nervoso tem ideia, né, dos graus de contração, a intensidade da pressão que está sendo colocada sobre a pele, né, o tipo de objeto, né, a textura desse objeto que está sendo ali manuseado ou está incidindo, né, sobre a pele do corpo, já que isso pode ocorrer em qualquer parte do tronco e dos membros, tá? Então, lembrando, uma série aqui, né, de 3 neurônios. Qual que é a diferença, então, do trato espinotalâmico lateral, que é o que está aqui, para o anterior, já que a gente viu aqui que são 2 tratos, né? É que um deles vai percorrer a coluna, ou o fascículo, né, lateral aqui da medula, e o outro vai percorrer aqui o anterior, né? Mas por isso que ele chama aqui de sistema lateral, para unir os dois em uma imagem só, né? Mas basicamente é essa diferença que nós vamos observar. Uma outra observação, né, que é importante lembrar, é que como esse neurônio 2 cruza o plano mediano aqui na comissura anterior, a metade do córtex cerebral que vai processar essa informação sensorial é a metade oposta, né? Vem daquela ideia que se coloca, né, de um modo geral, lá na biologia básica, de que um lado do córtex cerebral controla ou, enfim, tem aí um certo poder sobre a outra metade do corpo, né? E para essa via aqui especificamente, isso faz sentido, né? A gente vai ver que existem muitas exceções para essa regra, tá? Então, vamos agora aqui para mais uma via, né? A via agora que eu trouxe uma imagem para a gente representar, né? 2 imagens, na verdade, né? Que são 2 características aqui dessa via, né? A primeira delas, que eu quero enfatizar aqui, então, nessa imagem de um procedimento médico que está sendo feito, né? A paciente está recebendo aí um acesso, né? Um acesso venoso,
ela, vejam que ela não tá olhando diretamente, né, para a superfície da pele que está sendo perfurada com acesso lá pela agulha, né? Só que aí, se a gente for lembrar lá daquelas propriedades sensoriais que nós discutimos no começo da aula, né, vocês devem lembrar uma delas que era chamada de propriocepção, que é a capacidade do corpo se perceber no ambiente, né, e ter essa consciência, né, essa consciência que pode ser tanto corpórea, né, interoceptiva do próprio corpo em si mesmo, como também do ambiente, né, exteroceptiva, aquela consciência então do que ocorre no seu ambiente, né? Eu poderia dar um exemplo então aí de uma brisa de vento que passa pelo seu corpo, né? Você consegue, com base aí na sua própria percepção corporal, descrever a velocidade dessa brisa, a temperatura dela, qual foi a direção que ela passou na superfície do seu corpo, somente por entender, né? O seu sistema nervoso aí tem essa capacidade não, de se localizar no ambiente. E nessa função aqui especificamente, você daria a ideia, né, de percepção de fato do corpo dela, né, tanto a tensão que ela pode estar sentindo nesse momento, né, em que a sonda está acessando aí o corpo dela, como também entender, né, conseguir sentir aí então o local do corpo específico onde isso tudo está acontecendo, mesmo sem ter aqui esse feedback visual, né, na superfície do corpo, né? E, inclusive, né, o quão delicado está sendo aqui a pessoa que está fazendo esse acesso, né, já que a superfície da pele dela também tem a capacidade de detectar aquele tato refinado, né, que indica aí o quão sensível, o quão delicado é o toque que está sendo colocado sobre a pele, né? Que é uma outra característica que ela é exercitada de um modo fantástico quando nós pensamos aqui nos musicistas ou pessoas que exercitam aí as suas habilidades manuais, né? Ao treinar, né, o toque de instrumentos musicais, né? E aí eu não estou falando da parte acústica, mas da parte motora de fato, né, e sensorial que é necessária para essa aprendizagem e onde aí essa representação do piano ela fica muito evidente, né, já que é um desenvolvimento aí de uma sensibilidade, de uma propriocepção, inclusive, né, muitíssimo refinada, né? A gente poderia dizer então que os musicistas, de um modo geral, né, que utilizam inclusive as mãos, né, para o exercício da música, né, são aqueles que conseguem aí treinar por mais tempo e refinar, né, de um modo muito específico aí a sua sensibilidade, a sua percepção corporal, né? A via que nós vamos analisar, então, e que está relacionada com essa função, ela é chamada, então, de leminisco medial. É ela quem vai conduzir essas três propriedades, né? A propriocepção consciente, o tato epicrítico e a sensibilidade vibratória, né? Essa sensibilidade vibratória, então, seria a capacidade, né, de percepção aí da vibração do corpo ou do ambiente, né, em relação à superfície do corpo, né? Uma característica interessante dessa via é que os impulsos eles só se tornam conscientes no córtex, né? Por isso que muitas vezes, para que a gente consiga ter acesso muito refinado, muito detalhado das estruturas, né, ou dos objetos que estão ali tocando a superfície da pele, é necessário que a gente esteja com a atenção seletiva bem focada, né, concentrado ali naquela atividade para poder entender, né, as características daquilo que tá ocorrendo ali na superfície do corpo, né? Inclusive porque a falta dessa atenção seletiva pode até fazer com que não se percebam detalhes ali do toque que possam ser necessários para o entendimento, né, para a experiência sensorial corpórea que está acontecendo ali no momento, ou para o aprendizado da intensidade de um acorde específico lá durante o estudo de algum instrumento musical, né? Essa imagem, então, aqui, que vocês vão pegar também no material, né? Ela faz, então, a representação dos passos, né, que essa via faz dentro do sistema nervoso, né? Então, lembrando lá, o primeiro neurônio, né? Lembrando, é aquele neurônio bem básico que está dentro do gânglio espinal, tá? Esse neurônio, né, como vocês já sabem, vai fazer sua sinapse lá na coluna posterior, que é por onde entram os estímulos sensoriais,
no sistema nervoso, né? Ah, de um modo geral, né, a gente pode considerar, inclusive, que de acordo com o local do corpo, né, que esse estímulo tem origem, ele fazendo sinapse em um local diferente, né, já a nível lá dos núcleos grácil e cuneiforme, que nós também observamos ah, ao estudar o bulbo, né, no núcleo aqui cuneiforme, né, chegando os impulsos que vêm da parte inferior do tronco, né, e membros inferiores, e no núcleo grácil os estímulos que vêm da parte superior do tronco e membros superiores, né? E é a partir desse neurônio que forma aqui os núcleos grácil e cuneiforme que vão então dar origem a esse grupo de fibras aqui que vocês estão observando, ó, que passa bem no centro do, do bulbo, né? Que é chamado então aqui de leminísco medial, né? Esse leminísco então é o conjunto de fibras que tem origem nos núcleos ou grácil ou cuneiforme e que vão fazer sinapse também lá no núcleo ventral, né, do tálamo, na terceira sinapse, né, aquela que vai então conduzir esse impulso, né, agora de propriocepção consciente, tato epicrítico e sensibilidade vibratória, também para o córtex sensorial primário que está lá no giro pós-central, né? Ah, lembrando também que essa via ela também cruza o plano mediano, só que diferente dos tratos espinotalâmicos que nós vimos anteriormente, o cruzamento dela se dá a nível do bulbo, tá? Vejam aqui o local, ó, em que esse neurônio 2 cruza para o lado oposto do corpo, ou do bulbo, né, mais especificamente, para poder então seguir para o córtex do giro pós-central do lado oposto. Tudo bem? Então vamos passar para a próxima via, né? E aí, lembrando de ir acompanhando, né? Fazendo a marcação lá no material de apoio, tá? Se for o caso, né? Deem aí um momento para vocês revisarem essas vias e marcando ponto a ponto o trajeto delas no material.